chegamos à última unidade do nosso curso. Não é? Começamos com conceitos lá na unidade 1, aí pegamos o período do pós-guerra, na realidade um pouco antes, falamos lá do debate do Gudin com Roberto Simonsen nos anos 40, falamos do período do nacional-desenvolvimentismo, daquele crescimento todo, comentamos, dedicamos uma unidade inteira, falamos de inflação, lá dos anos 80, depois nós falamos do crescimento, ou da falta de crescimento também dos anos 80, falamos da estabilização dos anos 90, falamos de melhora em distribuição de renda e queda de pobreza, mas aquele crescimento que algumas pessoas acham que devia voltar, não volta, das frustrações, das reformas, das contra-reformas, falamos e terminamos a unidade anterior falando de um novo colapso da economia, a economia brasileira colapsando de novo lá por 2014, ficando muito claro o que estava acontecendo em 2015 e essa década perdida que encerrou no ano passado, né? Então nós estamos no primeiro ano de uma década nova, esperamos que não seja mais uma década perdida. O Brasil precisa crescer, é importante, tem muito desafio, mas é uma necessidade. Agora é a parte do curso que vai ter mais jeito de atualidade, mais recente, não é? Então, essa parte, essa reta final do nosso curso. Então, eu começo essa nossa unidade, falando das tentativas de ajuste fiscal. Quer dizer, depois que você tem aquele colapso, a bomba fiscal explodiu e o governo da presidente Dilma, então, faz uma inflexão no discurso, ela tinha um discurso muito forte contra, ela dizia que isso era tosco fazer ajuste fiscal, mas ela acaba percebendo que não tinha outra alternativa senão um ajuste fiscal, e ela faz esse ajuste fiscal. Ela faz a tentativa do ajuste fiscal, outra história, mas definitivamente o discurso muda e são tomadas medidas que não teve uma queda vai lá, houve um esforço. Depois vem o governo Temer, que volta com o discurso reformista, volta com a ideia das reformas, da agenda reformista. Então nós vamos falar das reformas do governo Temer. O teto de gasto talvez seja mais marcante, a de mais impacto. Eu gosto muito dessa outra, da TLP, que foi a medida provisória 777. Se me perguntarem qual é a sua preferida, para mim é essa, embora o teto de gasto também seja muito importante. E, finalmente, a reforma trabalhista. As 3 grandes reformas feitas no governo do presidente Temer. Finalmente, chegamos no governo Bolsonaro, que era um governo com muita promessa de reforma. Acho que originalmente até botei reforma, promessas e pandemia, mas achei que ficava redundante. Então, era um governo com promessas de reforma, mas que esbarrou numa pandemia. E a pandemia acabou ditando o rumo da política econômica e de outras políticas, ditando o rumo do mundo, digamos assim. Então, é o governo que é impossível, e vai ser impossível em qualquer momento lá na frente, falar do governo Bolsonaro sem falar da pandemia que virou o mundo de ponta cabeça e o Brasil, óbvio, não ficou de fora. A pandemia, obviamente, é um drama humano. Morreram pessoas, muitas pessoas. Enquanto eu falo com vocês, nós recentemente passamos, enquanto eu gravo esse vídeo, nós recentemente passamos de 600 mil mortes, é um número assustador, e aí é o grande drama da pandemia, não há discussão sobre isso. Espero que vocês e as famílias tenham conseguido passar tão bem quanto possível, mas com graus diferentes, é um grande drama. Mas aqui nós vamos estar focados no lado econômico, que também é um grande drama do ponto de vista econômico. Claro que o drama humano, as mortes, é o grande trauma, não se discute isso, mas também tem um drama do lado da economia e de uma economia que já vinha mal, que já tinha colapsado, que já estava se recuperando ali fraquinho, e de repente vem uma pancada deste tamanho. E no final, o que será o amanhã é um pouco o resumo, não é nem um resumo, depende, tem uma palestra grande que eu faço, que aí sim é um resumo, mas tem uma palestra menor que eu faço para tratar mais de problemas de curto prazo, e basicamente é dali que eu tirei essa última unidade, compartilhar com vocês essas visões. Claro, o que será o amanhã é especulativo, porque o amanhã a Deus pertence, e a gente não sabe. Então, fatalmente aqui é muito especulativo, mas eu vou terminar o curso fazendo essa discussão
com vocês essa conversa do que será o amanhã. Então, voltemos para 2015 para começar com um ajuste fiscal. Em 2014, nós discutimos isso na unidade passada, parou de crescer, e na sequência começou um processo de encolhimento fortíssimo. Nós já discutimos isso. Bom, sem aumento de receita e sem conseguir controlar os gastos, quer dizer, a gente já viu também em outros momentos aqui da nossa disciplina que o que o Brasil fez era uma estratégia onde os gastos subiam, mas as receitas subiam. Então você estava num modelo perigoso, digamos assim, porque você tinha os gastos crescentes e apostando na capacidade de receita crescente. Isso não aconteceu, veio a crise, abalou a receita e aí veio a bomba. O gasto no Brasil é muito difícil de controlar, mas muito difícil mesmo, porque boa parte do nosso gasto, nós vamos ver isso com cuidado, ele é rígido. O que significa rígido? Significa que o governante não tem controle sobre esses gastos, por exemplo, a Previdência. O cara que está recebendo dinheiro da Previdência, você não consegue tirar esse dinheiro dele, é inconstitucional. Você até pode fazer uma reforma, como foi feita no governo Bolsonaro. Nós discutimos a questão de reforma da Previdência lá atrás, na unidade sobre reformas. Você pode até fazer, nós vamos discutir um pouco a dele, claro, para frente. Mas o gasto que já está sendo, você não tem como fazer. Você pode adiar as aposentadorias de quem não está aposentado. Para quem já está aposentado, recebe. Mesma coisa servidor público. Os servidores públicos são estáveis, isso é constitucional. Você pode até ter demissão, mas não porque o governo está sem dinheiro, isso é outro tipo de abordagem. E aí você tem um gasto, tem que pagar. Você tem que pagar aquela folha de salário, você tem que pagar as aposentadorias do setor público. Então você tem uma série de gastos no Brasil que são obrigatórios, você tem que fazer. Tem outros que não são exatamente obrigatórios, mas na prática são. Por exemplo, você consegue imaginar um presidente acabando o Bolsa Família? Dizer, não tem dinheiro no Bolsa Família, acabei o Bolsa Família. Difícil imaginar essa possibilidade. Então você não acaba também entrando nesse pacote. Então, se você olhar o tanto de gasto que o governo não tem margem, é muito alto. No dado que nós vamos dar aqui está em torno de 90%, hoje já é mais, porque você está sacrificando aquele que o governo pode controlar, que é o que dá para fazer e precisa desse esforço. Então, em 2015, quando a fórmula que vinha sendo usada há décadas de subir receita, subir gasto, ela não anda, ela trava, que o governo diz, então eu vou controlar o gasto, ele dá de cara com a realidade de que não tem como, que é muito difícil controlar gasto. Por outro lado, o governo, aí não é uma coisa tão antiga, assim, ganhou força isso com a presidente Dilma, ela vinha controlando preços administrados, tipicamente dos combustíveis, para evitar a contaminação da inflação. Então era uma ideia de segurar o preço. Nós vimos nos anos 80 as estratégias generalizadas de controle de preços, congelamentos, deram muito errado. Essa estratégia não é generalizada. O governo da presidente Dilma, em momento nenhum, disse que ia congelar todos os preços, mas aqueles preços que o governo tem controle, são chamados preços administrados, o governo sim usou, inclusive usando do poder dele das estatais, no caso da Petrobras, para segurar esses preços. O problema é que essas empresas começaram a balançar, o caso típico da Petrobras, começou a não dar conta e foi uma bola de neve. Ao mesmo tempo, o Banco Central estava tendo a credibilidade dele questionada e ainda veio a forte desvalorização do real. Tudo isso joga a inflação lá para cima. Então, você tinha uma economia que parou de crescer, que estava encolhendo a partir de 2015, encolhendo meca, já vinha nos trimestres de 2014, mas 2015 o ano fechou como encolhendo. Você tem um déficit crescente, o déficit primário aparecendo, a dívida disparando e o governo sem condições de controlar o gasto, porque não tinha, volto a dizer, muito difícil fazer isso, e o governo da presidente Dilma estava sofrendo um desgaste político muito grande, então ela também não tinha nem como tentar negociar isso no Congresso, o Congresso ameaçava até, na época chamava pautas bombas, de mais aumento de gasto, então a situação muito tensa, juntando isso, teve que ajustar aqueles preços que estavam sendo represados há alguns anos, isso também jogou a inflação para cima, a desvalorização, ou seja, nós chegamos em 2015 com tudo estourando ao mesmo tempo, essa é a bomba. E aí o ajuste não foi mais possível de ser adiado. Na verdade, o ajuste começa no final de 2014, o Banco Central começa a atacar a política monetária, ajustar a política monetária, e sim, na parte de gastos também, o ministro Mantega já começa a fazer alguns ajustes na questão, por exemplo, do seguro-desemprego, para tentar segurar mais
talvez já fosse muito tarde para o desastre não acontecer. O fato é que os ajustes fiscais, o ajuste fiscal, o ajuste monetário, o ajuste de preço, vieram junto com a queda do PIB, aumento da dívida pública e pressão inflacionária crescente. Ou seja, um quadro de desespero completo. Estava tudo dando errado naquele momento. Bom, esse é o PIB, essa é a série encadeada do volume com ajuste sazonal, é trimestral. Vocês podem ver que em março de 2014 já tem uma queda, dá uma respirada e cai de vez. Então essa é a crise, essa é a grande crise, né? Esse é o colapso que eu falava, ele é visível aqui, né? Ele dá essa última respiradazinha aqui. Há quem diga que o governo forçou muito a mão porque não queria uma queda muito forte em 2014 por conta da eleição, então o governo estava muito assustado, mas depois é impossível e ele desanda de vez. Então aqui vocês estão vendo o PIB, ele só vai voltar a crescer em 2016. Eu não botei aqui os períodos mais recentes, porque é óbvio que com a pandemia isso tem um baque forte, nós vamos falar de pandemia ainda nessa unidade, mas se botar aqui vai lá para baixo. Eu tinha até os gráficos, acho que no ano passado eu botei, mas eu acho que estava distorcendo. Vamos entender esse fenômeno aqui, essa queda, e uma recuperação muito modesta, né? Muito. Vê que está subindo, mas é uma subidinha assim, subidinha tranquila, facinha de fazer, né? Ela é tão pouco inclinada, né? Diferente dessa subida aqui, que é mais inclinada, por exemplo. Bom, durante 14, apesar dessa crise ter começado lá, deu para segurar e evitar que chegasse no consumo das famílias. Em 15 não deu mais. Então, aqui dezembro de 2014, a partir daí a queda livre o consumo das famílias. Então aqui as famílias começam a sofrer mais com a crise. De novo começa uma recuperaçãozinha, essa daqui já vem para 17, né? Um pouquinho final de 16, 17. Então você está vendo aqui as famílias. Então isso tudo é um caldo muito ruim. Não é à toa que politicamente a presidente ficou muito frágil. As famílias caiu nas costas, as famílias estavam tendo que ajustar consumo, como estão agora, e isso pressiona, não tem presidente que escape impunemente de um efeito desse tipo, né? Do efeito desse tipo, seja lá, alguém pode dizer que agora foi a pandemia e tal, então é uma outra discussão, mas o fato é que, independente das origens desse problema, cobra caro politicamente, né? Então, realmente as pessoas estavam piorando de vida, e isso pega. Aí você tem o resultado primário do governo central, que vinha caindo, a gente já comentou isso, desde 2011, ele vira negativo em 2014 e segue em queda até 2017. Então você está vendo aqui, esse aqui é aquele sobe e desce de 2008, a grande crise, mas você vê que a partir aqui de 2011 ele vem numa trajetória de queda, né, e aqui numa velocidade impressionante, ele passa a ser negativo ainda em 2014, ele vira déficit, e continua caindo, ele só vai começar uma recuperaçãozinha aqui mais para frente, que ele saia uma recuperação. É claro que também se botar a pandemia, vai lá para baixo com a pandemia. Mas, de novo, a gente ia perder o foco. Então, eu preferi deixar assim. Então, você vê que é aquele quadro de desastre acontecendo para tudo que é lado. Tudo que foi adiado, você fica adiando o problema, tudo estourou junto ao mesmo tempo. Bom, como resultado do desequilíbrio fiscal, da perda de credibilidade do Banco Central, a taxa de juros e o montante dos juros pago pelo governo começa a subir. Isso já a partir de 2013. Então, o Banco Central tinha tentado o experimento de redução de juros, não deu certo. Aliás, como não deu certo agora esse último também, a inflação começa a subir, o Banco Central tem que começar a aumentar juros, isso leva junto os juros que o governo está pagando. Então, está aqui a taxa Selic, ela tem essa queda, mas a partir de março de 2013 ela volta a subir. Na época eu fiz um texto que eu chamei isso aqui de sorriso da Selic, esse pedaço aqui, e agora recentemente eu fiz o outro sorriso da Selic, que nós vamos ver no final aqui, na parte que eu falei do que será o amanhã, vai aparecer os dois sorrisos da Selic. Outros tiveram, né? Outros tiveram. Por favor, não me perguntem como é que eu chamaria isso aqui da Selic. Por favor. E os juros nominais, isso aqui é quanto o governo paga de juros, você vê que ele começa a disparar. Então o governo está tendo déficit primário, que é um problema, e ao mesmo tempo subia desesperadamente quanto ele pagava de juros. É claro que isso era uma bomba fiscal estourando. 2015 foi o ano do ajuste de contas, digamos assim. Tudo que foi adiado, tudo que foi jogado para frente estourou sem dó nem piedade naquele ano de 2015. Então a perda do superávit primário, que virou o déficit, o aumento dos juros pagos elevam o déficit nominal é aquele que inclui juros, né, que chega a 627
bilhões nos 12 meses entre fevereiro de 2015 e janeiro de 2016. Então, o governo teve um déficit, somando o pagamento de juros com o primário, né, de 627 bilhões. É um déficit gigantesco, né? Isso é uma pancada e tanto. Está aqui o resultado nominal. O resultado nominal normalmente é deficitário, tem um encostadinho aqui em zero, mas o que acontece aqui é desesperador. E também tem uma recuperação, depois queda, depois ele volta à recuperação. Então, esse é o quadro, né? Essa queda, né? O déficit indo para mais de 600 bilhões, é uma pancada. Você vê que ele estava aqui estabilizado, bem menos, aqui é 200, quer dizer, teve uma vez que ele caiu de 200, aqui, uma vezinha ele cai de 200, que provavelmente era em 2008, quando teve a crise, de repente ele vai para menos de 600. Então, esse é o desastre de 2015, esse é o desastre completo que acontece em 2015. Mas, como tudo que é ruim pode piorar, também tinha um problema inflacionário em 2015. Como já falei, aquela pressão de dólar desvalorizando, preço represado. Você começa com uma pressão inflacionária e as expectativas já começaram acima da meta. Então, está aqui a meta aqui é essa vermelhinha mais clara, era a meta de inflação, 4,5%, e o teto da meta, 6,5%, que vai acontecendo aqui. Você pega a expectativa para o IPCA do ano, estou aqui em janeiro de 2015, a ideia é que ele fique dentro da meta, né? Aí dá uma saidinha para baixo, uma encostadinha para cima, mas quando chega janeiro de 2015, você dispara para cima do teto da meta. E vai ficar aí até dezembro de 2016. De fato, em 2016 a inflação não estourou o teto da meta, ficou colado, cravou, mas as pessoas achavam que ia. Então, está tudo ruim, né? Tá, a inflação, expectativa de inflação dispara, déficit lá para o espaço, um déficit gigante, uma expectativa de inflação gigante. Claro, está tudo muito ruim. Esse é o cenário desesperador do ano de 2015. Junte-se a isso a crise política, né? Quer dizer, que aí, claro, tem muita explicação, a gente já falou rápido sobre isso, assunto delicado, mas juntou um monte de fator, e o próprio ajuste fiscal que a presidente Dilma teve que tentar encaminhar, ou pelo menos entendeu que tinha que tentar encaminhar, colaborou para essa crise à medida que foi uma ruptura com o eleitorado dela. Ela tinha feito uma campanha dizendo que isso não era necessário. Então, imagino que tenha tido uma decepção no eleitorado da própria presidente. Bom, o fato é que em 2015 o governo disse: nós vamos fazer um baita de um ajuste fiscal. A presidente Dilma bancou essa proposta. É curioso, não sei se eu já registrei isso aqui no curso, em 2005, o presidente Lula, o Palocci era o ministro da Fazenda. E o Palocci apresentou uma ideia de fazer um super ajuste fiscal de longo prazo. Um ajuste fiscal que seria feito em 10 anos, segundo a proposta do Palocci. A ideia era brigar não só com o déficit primário, tinha superávit primário naquela época, como o próprio déficit nominal, aquele grandão que virou para 600 e tanto, que nós vimos, mas seria ao longo prazo, exatamente pela rigidez do gasto. Então, isso foi em 2005. A ministra Dilma Rousseff, salvo engano, ministra da Casa Civil, foi a grande adversária dessa proposta. Ela classificou de rudimentar, não é? Que não era tosca, isso é um absurdo, ninguém tem que fazer. Salvo engano, foi dessa época que ela falou a frase: gasto corrente é vida, tem que ter gasto, isso não é admissível. Bom, se o plano do Palocci tivesse sido aprovado, já a presidente Dilma Rousseff teria chegado em 2015, talvez, teria que ter seguido o plano quando foi no primeiro mandato, mas se tivesse funcionado, ela teria chegado sem um problema fiscal. Mas não foi o caso, o plano foi abandonado, o Palocci depois caiu em desgraça, teve aquelas denúncias lá do caseiro e tal, o Manteiga assumiu e esse plano nunca foi seguido. Então, talvez a ministra Dilma, em 2005, tenha ajudado a selar o destino da presidente Dilma em 2015. Se foi isso, é uma dessas ironias cruéis do destino. O fato é que em 2015, o ano que faria, né, os 10 anos lá do ajuste fiscal de longo prazo do Palocci, a situação fiscal estava caótica, eu já mostrei para vocês, e o governo teve que anunciar esse ambicioso ajuste fiscal. E para dar credibilidade a isso, né, porque as pessoas dizem: mas a Dilma não vai fazer ajuste fiscal, ela sempre foi contra. Então, para dar credibilidade a esse ajuste fiscal, o governo
procurou um outro ministro da Fazenda, o ministro Manteiga. Eu acho que, salvo engano, é a pessoa que passou mais tempo no cargo de ministro da Fazenda na história do Brasil. Ele pegou ainda no governo do Lula, na sequência do Palocci, e ele atravessou o primeiro mandato da presidente Dilma inteira, então foram mais de 8 anos no cargo, que é um recorde aqui para o Brasil. Mas ele estava com uma imagem que não passava muito a ideia de que ele faria um ajuste fiscal. Ele não, né, durante esse período, ele não passou a imagem de alguém que tivesse comprometido com o ajuste fiscal, embora ele tenha defendido o ajuste fiscal em vários momentos, anunciou e tal, mas entendeu-se lá, a presidente Dilma entendeu que era preciso uma pessoa que tivesse digamos assim, muito associada a ajuste fiscal, um economista daqueles que são hardcore, né, de ajuste fiscal. E o nome que apareceu, você tem discussão, mas o nome que acabou aparecendo foi, então, do economista Joaquim Levy, um PhD em Chicago, assim como Guedes, né, então, também é de Chicago, o Joaquim Levy, que se destacou em 2003, no governo Lula. Ele participou daquela equipe econômica do Palocci e ele era exatamente o cara que ficou associado ao ajuste fiscal. O secretário do Tesouro era a função dele, se eu bem me lembro, e ele ficou muito marcado, o nome dele associado ao ajuste fiscal. Ele tinha um apelido aí que chamavam ele de Joaquim Mãos de Tesoura, porque ele saía cortando todos os gastos. Então, nada melhor do que um cara com essa, né, um cara reputação sólida, um economista de Chicago, um cara com experiência do mercado, experiência de governo, e chegou então Joaquim Levy, dizem botafoguense, o que claro que já depõe a favor do sujeito. Então ele chega com essa missão, a missão de fazer o ajuste fiscal, e a missão de passar a mensagem, né, aquela ideia de que a expectativa importa, a leitura que a sociedade faz importa, não é. Nós discutimos isso lá na parte de inflação, né? Não é uma medida que vai definir um regime de política econômica. É um conjunto maior e tem que passar essa credibilidade. Então a ideia é que o Levy, por esse histórico dele, por essa capacidade dele, por esse reconhecimento que ele tinha, seria o homem certo para fazer o trabalho. Bom, se ele era ou não era, a gente não sabe, o fato é que não aconteceu. Talvez porque fosse impossível fazer aquele ajuste que ele estava propondo. Talvez não que o Levy não tenha conseguido fazer, mas talvez nem o Levy conseguiu, seja uma descrição melhor. O fato é que ele chegou com essa tarefa e, como nós sabemos, né, não foi bem assim que a história aconteceu. Então, a ideia era essa, era o Levy, não só pela capacidade dele, mas pelo simbolismo do Joaquim Levy na Fazenda. Bom, antes mesmo de tomar posse, o Joaquim Levy prometeu um resultado primário de 1,2% do PIB em 2015 e superior a 2% para 2016. Uma tarefa difícil, como vocês viram, estava caindo, né? Ele vinha em queda livre, o resultado primário, e já tinha virado déficit em 2014. Mas ele disse, não, vou fazer um ajuste tão forte que ainda em 2015 eu gero um superávit de 1,2% e para 2016 eu entrego mais de 2%. Como eu disse, deu errado. Não funcionou. É claro que a gente pode discutir se o problema foi da parte política do governo, da presidente Dilma. Há quem diga que que eles não se deram bem. A Dilma, de fato, apesar de fazer o discurso do ajuste fiscal, ela tinha resistências. Há quem diga que o Congresso atrapalhou, que também é verdade, a relação entre a presidente Dilma e o Congresso era péssima, e se o Congresso não aprovou tanto gasto, havia uma ameaça constante, o que dá um desgaste político ao governo, né? E o fato é que, no lugar daquele superávit primário de 1,2% do PIB, o que aconteceu em 2015 foi um déficit de 1,9% do PIB. O governo acabou com déficit naquele ano, um déficit alto, não funcionou. Muito provavelmente, ainda que a presidente Dilma tivesse vestido a camisa do ajuste fiscal, não sei, não estava lá, eu observando de longe, ela fazia o discurso de que era importante, mas a gente sabe das características dela. Ainda que o Congresso tivesse disposto a ajudar a presidente Dilma a fazer um ajuste fiscal, muito provavelmente aquele resultado primário de 1,2% não teria acontecido. Pela rigidez que eu falei para vocês do orçamento brasileiro, muito rígido,
e pela queda de receita de uma crise que, na minha leitura, ela já estava plantada. Nós discutimos isso na unidade passada, aqueles investimentos ruins, eles trariam uma crise. Essa é a leitura que eu faço, há quem discorde, mas nós já discutimos isso. Bom, o fato é que, em dezembro de 2015, depois de um ano de tensão entre o ministro Levi e a presidente Dilma, depois de não conseguir entregar o que prometeu, acaba que o ministro Levi sai e para o lugar dele vem o ministro Nelson Barbosa. Ele era ministro do Planejamento e ele assume o Ministério da Fazenda anunciando que continuaria com o esforço de ajuste fiscal. É o Nelson Barbosa, nosso colega aqui de departamento na UNB hoje. Ele originalmente era professor da UFRJ, mas a temporada em Brasília acabou fazendo com que ele quisesse manter o vínculo com Brasília, e ele veio para o departamento de economia. Então é um dos destaques do departamento, um cara que foi ministro, né? E de repente, se o PT volta, você tem uma chance razoável dele voltar a um cargo aí alto de ministro ou coisa do tipo. Então ele é meu colega. Ele é meu colega de departamento, mas não é por isso que eu vou dar o migué aqui em analisar o trabalho dele, não. Eu já debati com o Nelson várias vezes, a gente discorda em muita coisa, eu respeito, eu acredito que não tenho motivos para achar que ele não me respeite também, a nossa relação é amigável, mas é porque não dá para avaliar o trabalho de um ministro que entrou em dezembro num governo que durou mais 3, 4 meses e com uma pressão brutal de impeachment, né? Então é muito difícil, muito difícil. Ele anunciou um monte de medida de ajuste fiscal, talvez a mais marcante foi o adiamento do reajuste dos servidores públicos, que estavam marcados para o começo do ano, ele jogou para agosto, para tentar salvar uns meses aí, mas, insisto, é muito difícil fazer avaliação num período tão curto e tão cheio de turbulências, né? De tão cheios de turbulência. Então, muito difícil falar, mas que ele toma posse com um discurso de ajuste fiscal, isso é fato. Ele toma posse com uma proposta de ajuste fiscal, isso é fato. Isso é um fato, só pegar o jornal que você vai ver. Mas não conseguiu implementar, não conseguiu implementar, mas digo, é muito difícil implementar um ajuste fiscal num governo que estava negociando a própria sobrevivência e que eventualmente não conseguiu sobreviver. Todo mundo sabe que logo já em 2016, eu acho que o afastamento dela se deu em maio e a queda se deu em agosto. Então, não tinha muito o que fazer nesse período. Então, não é que eu esteja com alguma coisa aqui, não, porque foi muito pouco tempo. Bom, em maio de 2016, Henrique Meirelles, que tinha presidido o Banco Central nos 2 governos Lula, toma posse como ministro da Fazenda já no governo Temer. Então, o Nelson chega em dezembro, final de ano, só para encerrar a casa, quando ele reabre o ano. A gente sabe que começa mesmo em março, porque o Congresso fica em recesso, tem questão de orçamento e tal. Na sequência, o governo cai e chega o novo governo, que é o governo do presidente Temer, trazendo de volta o Henrique Meirelles. O Henrique Meirelles, ele tem o respeito da sociedade e do mercado, ele tem uma passagem muito exitosa no Banco Central durante os 2 mandatos do presidente Lula, e talvez também uma tentativa do Temer, que afinal de contas era vice da Dilma, né? Eles fizeram a mesma chapa, de sinalizar alguma coisa aí para os eleitores da chapa dele, né? De dizer, olha, eu estou trazendo um cara que... Mas não funcionou, e certamente se era um aceno não funcionou. Mas a parte econômica funcionou e realmente o governo Temer houve o controle da inflação, houve um monte de coisa naquele governo Temer. Então, mas o problema fiscal continuou. E o 2016, que segundo o plano original do ministro Levi ia fechar com superávit de mais de 2%, fechou com déficit primário de 2,5%. Né? Então, a lição que nós temos, talvez, a grande lição, que já se sabia, mas ficou explícita, é que ali do ajuste fiscal do ministro Levi com a presidente Dilma, que não funcionou, é que ajustar o gasto é muito mais complicado do que parece. Essa é a lição lá que ficou ali.
E uma das maiores dificuldades para realizar no Brasil um ajuste fiscal, como proposto pelo Levin no governo Dilma, é aquele estilo europeu, entendeu? Na Europa você vê umas quedas de gasto assim muito forte. É o engessamento do orçamento. Essa questão da despesa obrigatória que eu falei para vocês. Por exemplo, redução de salário de servidor público não tem no Brasil, você não consegue. Há quem diga, inclusive conhecidos meus, que em Portugal também não tinha, mas o governo conseguiu botar. Aqui não consegue, é uma trava constitucional. Você vê que agora estão tentando aprovar as PECs que permitiria algum tipo de coisa nesse sentido, de redução de horas de salário, mas você trava muito, é muito difícil ajustar o gasto. E aí vocês estão vendo aqui as despesas primárias obrigatórias como proporção da despesa primária total. E ela fica girando aqui em torno de 90%. 90%. Ela fica nessa coisa aqui. Então, é visível. Você só tem 10%, nada menos, na prática menos ainda. Você só tem 10%, teria 10% e ainda menos. Ou seja, é quase impossível você ajustar. Esse é um cenário parecido aqui na UNB. A pessoa que entra na reitoria, agora a professora Márcia Abraão, nossa reitora, ela tem direito mesmo a 10% a 15% do orçamento. O resto do orçamento da UNB é tudo pessoal em cargos, o pessoal ativo, eu, e os aposentados, né? Somos nós. Sobra muito pouco, e desse pouco, boa parte ela também não pode fazer. Por exemplo, desse resto, ela tem que pagar as prestadoras de serviço. Pessoal aí de limpeza, vigilância, recepção, prestação de serviço. Como é que você faz? Você tira isso? Não tem como tirar. Ela pode até tentar renegociar ali na margem, fazer um contrato, diminuir um pouquinho o pessoal. O reitor tem essa capacidade, mas ele não pode dizer eu não vou renovar esses contratos, porque a UNB não pode ficar sem vigilância, não pode ficar sem limpeza. Então, quando a gente fala 10%, na verdade é bem menos, é a mesma coisa da reitora. Quando a gente fala que a folha pega 85%, na verdade pega mais. Porque a que pega 85% é essa folha oficial, né? Professores, técnicos administrativos, essa turma, né? Concursada. Mas todo esse pessoal que é essencial para o funcionamento da universidade também tem que entrar na conta. Então a margem é muito pequena mesmo, para gestores públicos em geral no Brasil, nos estados, nos municípios, nas universidades, em vários órgãos do governo, a margem do cara é pequena. Foi essa a grande lição lá do governo, do ajuste fiscal fracassado, mal sucedido. Não, de novo, insisto, não é que o ministro Levin errou, não soube fazer o ajuste fiscal. Não, talvez fosse impossível fazer. É aquilo que eu disse, talvez a melhor resumo é nem o Joaquim Levy conseguiu fazer, e não o Joaquim Levy não conseguiu fazer, nem ele, que certamente era uma das pessoas mais indicadas para tentar fazer esse reajuste, mas nem ele conseguiu. Então, eu vou parar esse vídeo aqui só para a gente ficar temático, né? Fazer um de cada governo. Então, obrigado pela atenção de vocês. No próximo vídeo nós voltamos já com as reformas do governo Temer. Muito obrigado.